Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Amém? Vamos fazer a leitura? Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te damos honra, glória, louvor e majestade. Entregamos, Deus, mais uma vez esse período em tuas mãos, Senhor. Sabendo, Deus, que essa igreja pertence a ti, Pai. E todos que aqui estão, Deus, tem um pastor, que é o Senhor Jesus. Nesse momento, Senhor, eu me coloco diante de ti, Pai, para que o Senhor, Deus, venha me tomar por completo. Toca, Deus, com brasas vivas no teu altar em meus lábios, Senhor, para que eu não venha falar nada da razão do meu coração, Senhor, mas que tudo que eu falar daqui, Pai, vai ser, Deus, algo, Deus, do teu Espírito, Deus, aos nossos corações, Senhor. E eu creio, Deus, que a tua palavra hoje, Pai, como tem sido nesse lugar, Pai, vai trazer efeito, vai cair em solo fértil e vai trazer frutos, Deus, para a tua honra, Deus, e para a tua glória, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, nós imploramos, Senhor, por isso. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Sabe, aqui, antes de eu entrar no texto que nós lemos aqui, eu queria que a gente fosse lá para a carta dessa igreja, endereçada a essa igreja, que é a carta aos Efésios, para que a gente venha entender o contexto em que Paulo ele escreve a carta aos Efésios, alguns ensinamentos que ele escreve, que ele doutrina aquela igreja, e ver e comparar o porquê essa igreja aqui ela foi exortada, mas também foi elogiada. No final, quem escreve o livro de Apocalipse, quem tem a visão é João. E João, tendo a visão, um dos pastores da igreja de Éfeso, assim como Paulo foi, como Timóteo também foi, ele tem a visão e ele fala que essa igreja tinha coisas boas, é uma igreja que era uma igreja trabalhadora, que servia, é uma igreja que odiava os nicolaítas, odiava os falsos mestres, os homens maus, mas era uma igreja que perdeu algo, que perdeu não, que abandonou. Abandonar é largar, abandonar é deixar de lado.
abandonar e às vezes ignorar. E foi isso que essa igreja fez. Ela abandonou algo, ela abandonou o primeiro amor. O primeiro amor por Cristo Jesus, pelo Senhor da igreja. O texto diz que ele conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esses 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então, o que João está falando aqui, que o Senhor está no meio da igreja dele. O Senhor anda, ele passeia no meio da igreja dele e conhece as obras das igrejas dele. Então vamos lá para a carta aos Efésios. Depois nós vamos voltar para Apocalipse. A igreja dos Efésios foi a igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Foi doutrinada por ele. Nós vamos aprender isso. Nós vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3. Para começar, Paulo, ele dá essa revelação à igreja em Éfeso. É a revelação para a nossa igreja, para a igreja desses dias aqui. Ele diz assim: bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória do seu amado. Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente. Ele derramou abundantemente sobre nós, sobre a igreja dele. Deus derramou a graça dele abundantemente sobre nós. Sobre a igreja dele foi derramado a sua graça, foi derramado o seu perdão. Sobre a igreja dele, sobre a igreja dele, ele nos dá um novo espírito, um espírito de adoção. Sobre a igreja dele, sobre os filhos dele, ele nos dá um novo caráter, uma nova identidade, que antes de escravo, mas hoje de filho de Deus. Então foi isso que essa igreja, que a igreja em Éfeso, ela aprendeu. A igreja em Éfeso, ela aprendeu que ela foi amada acima de tudo e de todos. A igreja em Éfeso, ela aprendeu que Deus entregou Jesus para morrer em seu lugar. A igreja de Éfeso aprendeu que Jesus, ele não quis saber o que iria acontecer com ele. Ele somente se entregou para nos justificar, para nos libertar das mãos do diabo, para nos libertar das mãos de Satanás, para nos libertar do império das trevas. Ela aprendeu isso e nós aprendemos isso também. Nós aprendemos, nós sabemos e entendemos o amor de Deus. Sabemos que o tempo todo esse era o plano perfeito de Deus. Entregar Jesus Cristo por amor de cada um de nós que aqui estamos. Essa é a loucura do Evangelho, que ninguém aqui merecia, ninguém aqui era digno, mas Cristo Jesus, ele nos faz digno. Cristo Jesus, ele novamente nos coloca à mesa com ele. Cristo Jesus nos coloca numa nova posição, nos dá uma nova identidade. É isso que ele faz. A igreja aos Efésios, ela aprendeu que ela já foi abençoada, que ela é uma igreja abençoada, não com algumas coisas, mas com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. A igreja aos Efésios, ela aprendeu que em Cristo ela é curada, que em Cristo ela é transformada, que em Cristo ela é liberta. Ela aprendeu. A igreja em Efésios,
disse nada. Que Jesus ele fez isso tudo para um propósito, para que cada um aqui se apresentasse diante dele santo e irrepreensível. Que ele não nos escolheu à toa, mas ele nos escolheu para um propósito, para louvor da glória de Deus. Então essa é a razão de você estar aqui. Essa é a razão de eu estar aqui. Que eu me encontro nesse lugar porque eu entendi que eu fui escolhido para a glória de Deus, para louvor da glória do Senhor. Essa é a razão. A igreja, no versículo 7 diz: na qual nós temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desenvolvendo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, das dispensações da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, a qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A igreja em Éfeso, ela aprendeu algo. Ela aprendeu que ela foi selada, ela tem uma marca, e essa marca é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o que? É a garantia de que o Senhor vai voltar para resgatar a sua igreja, e aqueles que são selados é a garantia de que esses vão para a eternidade. No capítulo 2, a igreja em Éfeso, ela aprendeu a seguinte coisa: que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o cursor desse mundo, segundo o príncipe da potestade e do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom dado por Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a qual Deus de antemão preparou. A igreja em Éfeso, ela aprendeu que tudo que Jesus fez naquela cruz, a morte de Cristo Jesus, ela não precisava fazer nada então, porque foi de graça. Foi um favor imerecido de Deus. Ela só tinha que receber a graça de Deus e andar segundo a graça de Deus, andar segundo o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo. O favor imerecido, e pela graça nós somos salvos. Ele fala, não vem de nós, não vem de obras, não vem de algo
possa me gloriar, mas isso vem de Deus. E é pela fé naquilo que Jesus fez, no sacrifício da cruz, que eu sou salvo. Ela aprendeu isso. Ela aprendeu, meu irmão e minha irmã, o amor de Cristo Jesus. E Ele nos amou. E é tão bom saber que Jesus Cristo nos ama. É tão bom saber que nós somos amados por Ele. É tão bom saber que Ele cuida de todas as nossas necessidades. É tão bom saber que Ele nos ama. E Ele sabe de cada coisa que eu e você precisa. É bom saber isso. É bom saber do amor de Deus e cantar sobre o amor de Deus. Nós temos que entender isso todos os dias na nossa vida. O amor de Deus por nós. Mas Paulo, ele fala, se não me engano, em Colossenses, despedindo-se do velho homem, despindo-se dele, revestindo-se de um novo homem. Um novo homem que não se corrompe. O Evangelho de Jesus é um Evangelho maravilhoso que nós aprendemos aqui, estamos aprendendo aqui, o Evangelho do amor, e realmente Ele é amor. É esse Evangelho que nos abraça, sem eu e você precisar de fazer nada, mas uma coisa Ele exige de nós. E Ele nos ensina que eu e você pudéssemos amar a Ele acima de todas as coisas. Acima do seu pai, acima da sua mãe, acima do seu trabalho, acima da sua escola, acima da sua faculdade, acima do seu filho. Ele pede isso. A única coisa que Deus ele exige de nós é que nós demos prioridade a Ele em amor. Que nós amamos Ele acima de tudo e de todos. Que nós amamos Ele acima das nossas preocupações, das nossas programações. Que nós amemos Ele de uma tal maneira a qual nós entendemos que Ele nos ensina que aquele que quiser seguir a Ele, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Jesus ele nos chama a isso, a renúncia, a renunciar o nosso eu, a renunciar a nossa vontade, a renunciar os nossos sonhos e planos. Por quê? Por amor a Ele, porque Ele nos amou. Porque, meu irmão e minha irmã, nada dos meus sonhos, nada dos meus planos, ninguém da minha família, ninguém mais que me ame nessa terra, me ama mais do que o amor de Deus por mim. Nada e ninguém dessa terra, nada que eu possa fazer, pode me dar algo que Deus deu para mim, que foi salvação, que foi vida eterna. E eu sei que se hoje eu fecho os meus olhos, eu vou estar na glória com o Pai. Aleluia. Ninguém pode te dar isso. Ninguém pode. E é isso que eu quero que você entenda. E por isso que eu tenho que amar a Ele acima de todas as coisas. Por isso que eu tenho que desejar Ele acima de tudo. Por isso que eu tenho que buscar a Ele mais do que eu busco todas as outras coisas. Essa foi um pouco da carta de Paulo aos Efésios. Então essa igreja foi uma igreja mágica. Uma igreja que conheceu o amor de Deus verdadeiramente. Uma igreja que foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Muito melhor do que ele está sendo ensinado. Mas essa igreja, João, que foi um dos pastores dessa igreja, tem uma revelação. Eu imagino a tristeza do apóstolo João, vendo que aquilo que Jesus estava falando ali para ele, e vendo que essa igreja, muito amada, ela deixou de amar a Jesus Cristo. De uma igreja que entendeu que Cristo é prioridade, de uma igreja que entendeu que Cristo é amor,
ela simplesmente abandonou. Ela abriu mão, ela deixou de lado. Mas era uma igreja, sim, uma boa igreja. Se tu olha ela, meu irmão, imagine. Uma igreja que odeia falso profeta. Eu odeio falso profeta, você odeia falso profeta. Uma igreja que a Bíblia relata aqui que ela não suporta homens maus. Eu não suporto homens maus. Uma igreja que pôs à prova os que de si mesmos se declaram apóstolos e não são, os falsos profetas, e são mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome. Uma igreja que provavelmente, irmão, estava sofrendo acusações de perseguição, mas ela estava lá. Eu suporto as provas. Eu suporto as perseguições por amor do nome do Senhor Jesus. Ela tinha tudo isso. Uma igreja que odeia as obras dos nicolaítas. Mas quando chega no versículo 4, era uma igreja praticamente perfeita. Uma igreja que trabalhava, que fazia eventos, irmãos. Mas qual é o motivo? O porquê você se encontra aqui? O porquê eu subo nesse altar? O porquê você faz algo na casa do Senhor? É para ser visto? É para ser lembrado? É para olharem para você e elogiar você? É para bater no meu ombro e falar, cara, tu prega bem? É para que eu seja lembrado? Era uma igreja trabalhadora, fazia tantas coisas. E qual é o nosso motivo? Qual é a nossa intenção do nosso coração? Aonde está o nosso tesouro? É em ser visto? É em saber que eu sou pastor? É em saber que eu faço algo? E muitas das vezes a gente se encontra assim. A gente sobe à casa do Senhor e são os religiosos. Estamos aqui porque é maneiro estar aqui. Eu gosto, eu amo estar com todos vocês, irmãos. Mas esse não é o maior motivo que eu estou aqui. O maior motivo de eu estar aqui é o meu amor por Deus. Esse tem que ser o nosso maior motivo. Não estar aqui por um clube. Não para sermos crentes não praticantes. E quando saímos daqui, nós não praticamos o verdadeiro evangelho. E negamos ao Senhor Jesus. E abandonamos o primeiro amor, porque o amor ele é abandonado no nosso dia a dia. Eu abandono o amor pelo meu Deus, eu o nego a Jesus. Quando eu estou no meio do meu dia, da minha semana cansativa, e da correria do meu dia, e tem tanta coisa para fazer, e Jesus está sendo colocado de lado, e eu estou dando o que resta do meu tempo a Ele. Jesus ele largou de ser primícia, de primazia, e começou a ser resto. Eu abandono o primeiro amor quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na minha casa, algo acontece comigo, alguém me xinga, alguém fala mal de mim, e eu contribuo na mesma moeda, eu falo igual, eu xingo igual, eu bato igual, porque na verdade eu sou crente, mas eu não sou bobo. E aí eu abandono o primeiro amor, sabe por quê? Porque o mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. João ele escreve, quando eu posso amar a um Deus que eu não vejo, quando eu não consigo amar a Deus que eu não vejo, e não amando meu irmão que eu consigo ver. Eu abandono o primeiro amor tão fácil. Eu abandono o meu primeiro amor quando meu amiguinho de escola, ele me chama para fazer algo errado, e eu não dou a voz ao Espírito Santo de Deus, eu sinto a minha carne e abandono a Cristo Jesus. Eu abandono o primeiro amor quando me chamam para fazer algo errado, ilícito, mesmo sabendo, nem que seja pular um BRT, mas eu não sou bobo, eu pago imposto.
posto, eu abandono o primeiro amor. Eu abandono o primeiro amor quando na minha casa chega um irmãozinho e fala: pô, cara, tá dando conta de luz muito cara, faz o gato aí, é melhor. E eu vou lá e cedo a isso. Por quê? Porque eu pago imposto. Eu abandono o primeiro amor. Tu viu como é tão fácil abandonar o primeiro amor, irmão? Eu abandono o primeiro amor quando eu estou priorizando o meu filho. Mas os meus filhos são herança do Senhor? São sim herança do Senhor. A minha casa pertence a Deus? Sim, pertence a Deus. Aí eu estou lá, cuidando da minha casa, do meu filho. E o Senhor está sendo colocado de lado. Eu abandonei o Senhor, eu abandonei o primeiro amor. A gente às vezes abandona a Jesus por tantas coisas e nega a Ele, nega o seu nome. Esquecemos de quem é Jesus. Lembra? Foi o que eu acho que aconteceu com essa igreja. Ela esqueceu que ela foi chamada para ser santa, que ela foi chamada para ser irrepreensível. Ela esqueceu que o amor de Jesus perdoou os pecados dela, que o amor de Jesus libertou ela, que o amor de Jesus tirou ela de um charco de lodo. Ela esqueceu, ela foi se esquecendo, eu acho, do amor de Cristo Jesus. Porque, meu irmão e minha irmã, quando eu olho para Jesus, eu olho para a cruz, eu trago a memória a Jesus. Meu irmão, o meu espírito me lembra, ele me traz a memória, o que me dá esperança é Cristo Jesus. Então eu olho para Jesus, eu olho para Cristo e penso: cara, não vale a pena. Eu olho para aquilo que Ele tem na minha vida, eu olho para aquilo que Ele ainda vai fazer na minha vida, pelo aquilo que Ele já fez na minha vida, e eu falo: não vale a pena. Quando o diabo bater a tua porta, lembre-se aquilo que Jesus já fez por você. Quando o teu corpo, quando o teu coração ele errar o caminho, ele desejar o pecado, lembra de Jesus. E hoje o Espírito Santo nos convida. Lembra onde tu abandonou o teu primeiro amor? Lembra onde tu caiu? E às vezes a gente cai em alguns lugares que a gente se esquece. Volta, se arrependa. E volte a me amar. Se arrependa. A Bíblia vai dizer que existia uma mulher que dentro da igreja, dentro de casa, ela perdeu uma dracma, um bem precioso. Valia muito uma dracma. E ela, ao perder a dracma, a reação dela foi: eu vou varrer a casa, eu vou buscar aquilo que eu perdi, o meu bem precioso. Hoje é uma noite de cada um aqui que talvez perdeu em algum lugar o primeiro amor, o desejo de buscar ao Senhor, a intimidade do quarto, ou que deseja mais e mais ir mais fundo aonde Jesus te colocou hoje. Hoje é noite de varrer a casa. Hoje é noite de achar aquilo que um dia foi perdido, se arrepender. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ao perder a dracma, ela varreu a casa, ela encontrou a dracma, ela chama as amigas para festejar, para celebrar. Eu creio que hoje nós vamos celebrar novos começos em Cristo Jesus. Aleluia. Eu creio que hoje nós vamos celebrar homens e mulheres que voltam à intimidade do quarto, que encontraram o primeiro amor, que resolveram, que entenderam o Evangelho, que trouxeram à memória hoje o primeiro amor e se arrependeu verdadeiramente. Paulo ele escreve a igreja, 1 Coríntios, no final do capítulo 16, ele fala que quem não ama ao Senhor Jesus, que seja anátema, que seja maldito.
Eu volto para a igreja, aos Efésios. Se você ler no capítulo 6, quando ele encerra a carta, ele escreve, como de costume, ele escreve que a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Na versão NVI diz assim, que a graça seja com todos os que amam o Senhor com amor incorruptível, com amor que não se corrompe. Ou seja, Paulo, ele encerra a carta aos Efésios falando do amor de Deus, do amor de Jesus. Que a graça seja com todos os que amam com sinceridade, com verdade. Às vezes a gente está aqui, irmão, mas o nosso coração está distante. Nós louvamos Ele com os lábios. Nós falamos que amamos, mas não amamos nada. Nós falamos que queremos a Ele, mas não queremos nada. Somos hipócritas. A hipocrisia às vezes está aqui no nosso meio. Estamos dentro da igreja como aquela mulher. Eu um dia fui assim, eu não tenho vergonha de falar. Estava dentro da igreja, tocava na igreja, fazia tudo dentro da igreja, irmão. Mas no sábado eu fazia uma lenha. Hipócrita. E se eu cresce naquele momento que eu estava assim, Jesus voltasse, eu estaria no inferno. Mas o verdadeiro amor de Deus me alcançou, e o verdadeiro amor de Deus nos alcança. Ela não está presa a nada. Hoje a palavra está sendo pregada. O Espírito Santo, como o texto diz, Jesus, ele passeia no meio da igreja. Ele olha corações. Ele hoje olha para o meu coração, e um dia ele olhou e viu sinceridade. Ele viu arrependimento. Ele viu que eu queria mudar e quero mudar até hoje. E hoje é o que ele está fazendo aqui. Essa noite ele olha para os nossos corações e vê se é nosso coração verdadeiramente quer ser um coração mudado e transformado para a glória de Deus. Um coração que quer amar a Ele acima de todas as coisas. Aleluia. Hoje o Senhor Jesus está aqui, e o convite dele para nós é: se arrependa. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de recalcular a rota. Ainda é tempo de voltar a caminhar com Jesus. O Espírito Santo, ele está assim, ó. Me dá a tua mão que eu quero conduzir a tua vida novamente. Eu quero te levar a caminhos ao qual você não conhece. Eu quero te conduzir. Eu quero conduzir a tua vida. Me ame. Me ame. Me ame, minha igreja. O que Jesus quer? Que eu ame Ele verdadeiramente. Não um amor fingido. Sem hipocrisia. Jesus, a Bíblia diz, irmãos, sobre um profeta. O profeta Oséias. O que aconteceu no tempo do profeta Oséias? Acontece que o povo de Israel estava distante. Acontece que o povo de Israel estava longe do Senhor, abandonou o Senhor. Aconteceu que o povo estava totalmente andando novamente segundo os velhos costumes dele. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus,
Então Deus ele levanta Oséias. Ele levanta Oséias para que a vida de Oséias fosse um testemunho. Por quê, pastor? Porque enquanto o povo de Deus estava se prostituindo, estava abandonando o amor de Deus, Deus ele fala: Oséias, casa com uma prostituta. Que o teu testemunho e teu amor por essa prostituta vai ser como o meu amor pelo meu povo. E Oséias faz isso. E Oséias amou aquela prostituta, teve um filho com uma prostituta. Chega de nos prostituirmos, irmãos. Nós não somos prostituta, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva amada. Chega. Chega. Chega, irmãos. Entenda que você é a noiva de Cristo Jesus. E Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua noiva. E uma noiva, o que ela faz com o noivo? Ela ama o noivo. Ela se prepara pela vinda do noivo. Eu estou me preparando. Eu estou me santificando. Eu estou me separando. Por quê? Porque o noivo vem. O noivo vem. Quando ele voltar e eu escutar o grito, aí vem o noivo. Que eu e você temos azeite na botija. O Espírito Santo de Deus. Vamos escutar isso, eu creio. Mas que nós vimos reservar azeite. Azeite é o Espírito Santo, é a presença de Deus. E Ele vai vir para nos resgatar. Eu quero encerrar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 21. Versículo 15. A minha versão, a minha Bíblia tem como subtítulo: Pedro é interrogado. E hoje o Rafael está sendo interrogado. Hoje você está sendo interrogado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes todas essas coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Entenda bem. Pedro, alguns dias antes, havia negado Jesus. Caiu, andou com Jesus, conheceu o amor de Jesus e negou a Jesus 3 vezes.
Pedro desistiu. Pedro largou tudo. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes, um local ao qual o Senhor já tinha tirado ele. Pedro voltou a pescar, mas Jesus, quando chamou Pedro pela primeira vez, ele falou que tiraria ele, que ele iria parar de pescar e ia virar um pescador de homens. Então, esse é o contexto. Pedro já desanimado, pensando na besteira que ele fez, ele voltou à vida passada. Ele volta a pescar. E às vezes a gente faz isso, irmão. A gente erra. A gente abandona Jesus, abandona o primeiro amor e volta ao que a gente fazia antes. A gente pensa que não há mais esperança. A gente pensa que tudo está perdido. Mas mesmo assim, com esse nosso pensamento, e às vezes esse é o nosso pensamento hoje, Jesus, ele vai ter o encontro de Pedro. E Jesus hoje vem ter o nosso encontro. E qual é a pergunta de Jesus para Pedro? Pedro, você me ama? Essa é a pergunta de Jesus para nós essa noite. Será que eu amo a Jesus verdadeiramente? E se você parar para pensar, Pedro nega Jesus 3 vezes, faz 3 vezes que Pedro nega Jesus. Jesus pergunta a ele se ele ama a Jesus. E Pedro, todas as vezes que Jesus pergunta, ele fala, sim, Senhor, eu te amo. E essa pergunta, irmão, para nós é a seguinte: é como se Jesus estivesse falando assim para Pedro: Pedro, tu tens certeza que tu me ama? Tu tens certeza que tu me ama para sofrer pelo meu nome? Tu tens certeza que tu me ama para abandonar tudo verdadeiramente? Tu tens certeza que tu me ama para nunca mais pegar numa rede, Pedro? E para nós é a mesma coisa. Ele fala comigo: tu me ama verdadeiramente para fazer a minha vontade acima de todas as coisas. Tu me ama verdadeiramente para nunca mais ir ao lugar aonde um dia eu te tirei. Jesus tirou Pedro da pescaria e ele voltou, e a gente é tirado de um lugar a qual Jesus nos tirou e volta para lá, e volta para o mesmo lugar. É como Jesus, se ele falasse para nós hoje: lembra de onde um dia eu te tirei, hoje eu te tiro de novo, mas você me ama. Você me ama para não voltar mais para esse lugar quando você sair daqui. E Pedro, ele fala assim: Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Hoje Jesus, se verdadeiramente você voltar ao primeiro amor, Ele te tira do lugar onde Ele um dia te tirou, te coloca na mesa novamente, realinha a tua rota e mostra verdadeiramente quem você é nele. Um filho, uma filha amada, perdoada, liberta por Cristo Jesus. Ele coloca novamente Pedro onde ele não devia sair, novamente no seu chamado. Jesus, ele restaura chamados, irmão. O teu chamado, ele é restaurado em Cristo Jesus.
Talvez você abandonou, você desistiu. Seja do que for, você abandonou. Mas Ele restaura todas as coisas. Porque em Cristo, Ele, tudo se fez novo. Amém. 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 7. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, para encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Sabe o que Jesus está falando? Que existe vida eterna. Existe vida eterna aguardando os seus filhos. Existe vida eterna aguardando a sua noiva. E aquele que vencer, aquele que permanecer fiel, aquele que ama a Ele acima de todos e tudo, há uma recompensa. E a recompensa é comer da árvore da vida, nunca morrer, estar ao lado de Cristo Jesus. Quando Ele voltar. Existe recompensa para nós, irmão. Existe recompensa para aqueles que amam a Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Nada e nem ninguém dessa terra pode te dar vida eterna e salvação em Cristo Jesus. Nada e ninguém. Isso é nossa herança. Isso é o que eu espero. É que a igreja dele espera ouvir a voz do Senhor Jesus. Vem, bendito de novo, e toma posse. Jesus ele fala: eis que vou, Pai, preparar morada para nós. Existe morada esperando a igreja do Senhor Jesus. Existe morada nos esperando. Existe um lugar onde não tem fome, onde não tem sede, onde não tem pranto, onde não tem doença, onde não tem enfermidade, onde nada e nem ninguém pode fazer nada conosco. Existe esse lugar, e esse lugar aguarda a igreja do Senhor Jesus, aqueles que permanecem fiéis a Ele. Esse lugar é nosso. Esse lugar é nosso. Creia nisso, irmãos, que esse lugar é teu. Se arrependa hoje e volte ao primeiro amor. Amém, querida? Que Deus nos abençoe. Grupo de louvor.